Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a nossa terceira aula sobre prosperidade bíblica, né? E agora, nossa terceira aula falando sobre primícias, amém? Só alguns recadinhos antes de nós começarmos a aula. Se você está nos assistindo aqui pelo YouTube, por favor, deixa seu joinha, deixa seu comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. Nós estamos enviando vídeo todos os dias das aulas e também a gente grava alguns vídeos devocionais também, que são bênção na sua vida, tá? E segundo recadinho também, sempre lembre que tudo aquilo que nós estamos ministrando, que nós estamos falando aqui, precisa ser entendido como uma visão doutrinária da nossa comunidade de fé. O que nós pensamos a respeito da vida da igreja local onde pastoreamos, né? Então, talvez existam coisas que nós falemos aqui que entrem em conflito com aquilo que você acredita e vive na sua comunidade de fé. Então essa é uma visão doutrinária da nossa igreja, tá ok? Observe isso sempre com o coração puro, né? Tudo aquilo que nós estamos ministrando, nada aqui é imposição, é obrigatório, nós apenas estamos ensinando aquilo que nós temos experimentado na nossa própria vida, buscando a Deus e vivendo diante do Senhor, tá ok? Então, na primeira aula sobre primícias, nós falamos o que é primícia, né? Primícia é uma gratidão e uma honra, é um fundamento que o Senhor nos dá, né? Ela compõe o testemunho perfeito, que envolve dízimos e ofertas, né? Então, a primícia, ela anda em companhia com dízimos e ofertas. Então, nós já passamos uma semana estudando sobre dízimos e uma semana estudando sobre oferta. E agora nós estamos encerrando essa semana falando sobre dízimo. Se você faz parte do nosso grupo de estudos do WhatsApp, você vai receber um esboço dessa ministração e também uma tarefa que é sempre opcional, se você quiser fazer. Se você não quiser, fica a seu critério, mas eu sempre recomendo você a fazer a tarefa, tá bom? Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre algumas definições das primícias. Então, na primeira aula nós falamos o que é a primícia, né? Na segunda aula nós falamos como devemos entregar as primícias, né? Então nós usamos a passagem de Provérbios 9:10, que fala exatamente sobre a questão de que nós devemos levar diante do Senhor os primeiros frutos de todos os nossos ganhos, né? Então nós definimos como eu devo primiciar ao Senhor, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre as definições da primícia. São coisas muito importantes para que você possa entender como fazer isso da maneira correta, tá ok? Então a primeira definição sobre primícias, e talvez seja a mais importante para nós entendermos aqui, é o que está em Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Ezequiel 4:30 diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda a oblação de tudo, e de toda a vossa oblação serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. A primeira definição sobre primícias é que a primícia, ela não é como o dízimo que você entrega na igreja, né? Também não é como oferta que você pode fazer a oferta onde você quiser. A primícia, ela tem um outro alvo. A Bíblia diz que as primícias devem ser entregues ao sacerdote para que ele faça repousar sobre a sua vida, sobre a sua casa,
a bênção do Senhor, tá? Então, na antiga aliança, a primícia era usada para manter os sacerdotes. Os sacerdotes eles eram de uma tribo, a tribo de Levi, e a Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem aos levitas que eles não poderiam ter parte na herança, né, financeiramente, né, eles não iam receber a parte deles nas terras, porque o Senhor seria a sua herança, né? Para que esses homens, essa tribo, ela se dedicaria, ela ia estar sendo dedicada a fazer, a servir ao Senhor, a servir o povo com os cultos, com tudo aquilo que envolvia questões espirituais. Então, para que, como essa tribo, eles não tinham parte na herança, então o Senhor ordenou para que as outras tribos, tudo aquilo que ele escolhesse, o primeiro fruto, eles deveriam trazer ao sacerdote. Tá? Na próxima aula nós vamos ver alguns exemplos, tá, sobre pessoas que entregaram ao sacerdote sua primícia e eles puderam experimentar uma colheita sobrenatural nas suas vidas. Então a primeira definição sobre primícia, ela não se faz à igreja e ela tem um alvo certo, que é o sacerdote. Toda a primícia deve ser entregue ao sacerdote. Tá ok? Segunda definição sobre primícia. Deve ser do sacerdote para definir o seu uso. Essa questão da primícia ser do sacerdote não quer dizer que seja que isso ficaria para o sacerdote. O sacerdote definiria o que ele deveria fazer com as primícias, né? Como, por exemplo, nós vamos ver aqui um homem de Deus, ó, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 e 44, ele fala sobre um homem de Deus, que recebeu as primícias e ele devolveu essa primícia ao povo. Então, as primícias é do sacerdote, e o sacerdote define o que ele vai fazer com essa primícia. Ele pode usar como seu próprio sustento, como também pode devolver isso ao povo, né? Por exemplo, o irmão A tem o seu sacerdote, que é o B. Ele pega e traz a sua primícia e entrega na mão do sacerdote, que é o irmão B. O irmão B percebe que o irmão C está precisando pagar uma conta de luz, então ele pode usar essa oferta de primícia para ir lá pagar a luz do irmão C, né? Então ele era definido pelo sacerdote, não era quem oferta que definia, mas sim o sacerdote. Olha só o que acontece aqui em 2 Reis, capítulo 4. Diz assim as escrituras: E um homem veio de Baal-Silazar e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, os primeiros pães, 20 pães de cevada e espigas verdes na palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém o servo disse: Como hei de pôr diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Veja bem, foi entregue ao sacerdote, a esse homem de Deus, as primícias dos pães. Quais eram? 20 pães de cevada e espigas verdes na palha. Foram entregues. Essa era a oferta de primícia, tá? Então esse homem de Deus chama o seu servo e diz assim: distribua isso para o povo. E ele diz: olha, mas esses são só 20 pães.
e algumas espigas verdes, e são mais de 100 homens que estão aqui na nossa frente, né? Então ele diz, não, assim diz o Senhor, que ele dá para o povo, eles vão comer e ainda vai sobrar. Essa foi a primeira multiplicação de pães que houve na história. Foi antes de Jesus, amém? Então essa é a verdadeira primeira multiplicações de pães. O que aconteceu? Esse sacerdote, recebeu a sua oferta de primícia, e ele, ouvindo uma voz do Senhor, uma palavra do Senhor, um comando do Senhor, ele devolveu isso para o povo. Tá? Então, quem define o uso das primícias é o sacerdote. Amém? Então, primeira coisa, primeira definição: toda primícia deve ser entregue ao sacerdote. Segunda definição: o sacerdote define o seu uso. Amém? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre, como eu já falei aqui, nós vamos falar sobre a promessa que vem, as coisas que acontecem sobre a vida daquele que entrega as suas primícias. Agora nós vamos para a terceira definição, e essa é a última. Deve ser o melhor de um sacrifício. Isso está em Números, capítulo 18, versículo 12. Amém? Todo o melhor do azeite e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias, que derem ao Senhor, que o Senhor as tem dado a ti. Então vamos lá. Tem que ser o melhor. Tem que ser a melhor parte. Esse era o requisito que Deus deixou a respeito das primícias. Então as primícias devem ser entregues ao sacerdote. O sacerdote decide o que ele vai fazer. Se ele decidir usar para o seu próprio sustento, amém? Se ele decidir, por um comando de Deus, ele decidir ouvir a voz de Deus, ele pode devolver ao povo e pode experimentar uma multiplicação gigantesca daquilo que veio até ele, a ponto de sobrar, e precisa ser o melhor fruto. Essas são as definições sobre a primícia, tá? Irmãos, talvez você me ouça falando isso e possa pôr no seu coração, pensar aí no seu coração, algo que não seja que seja o meu coração. Eu não estou advogando em causa própria. Eu estou ensinando princípios a vocês para que vocês possam experimentar coisas sobrenaturais em Deus. Amém? Todo aquele que entrega suas primícias, ele consegue experimentar coisas sobrenaturais em sua vida. E esse é o meu desejo para você, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por você ter ficado até agora, até o final dessa aula. Amanhã nós vamos ter a última aula e na segunda-feira nós vamos ter, na segunda-feira, deixa eu ver a data certinha aqui. Na segunda-feira, dia 23, nós vamos ter a nossa live pelo Instagram, encerrando todo o assunto sobre o testemunho perfeito. Tá ok? Muito obrigado. Se inscreva, deixe seu comentário, curta o nosso vídeo e compartilhe em nome de Jesus. Deus o abençoe.